Oi, pessoal! Bom, eu tava na live, eu acho que eu caí, fui compartilhar para convidar as pessoas e ó, cadê? Sumi. Que bom que vocês estão voltando por aqui. Bom, galera, durante essa, vou até explicar, né, para quem vai começar a ver a live agora, que hoje o nosso objetivo é responder a pergunta: e aí? Eu sigo carreira solo? Ou eu entro na empresa de planejamento financeiro? Para quem já está na empresa de planejamento financeiro, eu vou carreira solo, eu permaneço do jeito que estou? Vamos tentar sanar essa dúvida. E eu estava até falando antes da live cair, que essa é uma dúvida que eu já tive e eu sei que é uma angústia que às vezes nos paralisa, né? E a gente fica ali naquela ansiedade de que decisão tomar. E essa ansiedade às vezes nos trava, às vezes nos paralisa, a gente dá os passos que a gente tem que dar. Então, eu fiz aqui uma divisão para a gente falar sobre esses pontos das vantagens e desvantagens, tanto da carreira solo quanto da carreira com uma empresa, em uma empresa de planejamento financeiro. Também vou falar sobre pontos relevantes, né, a considerar, pontos psicológicos mesmo, aspectos psicológicos muito individuais, pessoais, que é legal vocês refletirem também ao tomar essa decisão. E também quero falar um pouco sobre algumas questões a se considerar caso você opte por uma empresa de planejamento financeiro. E ainda quero trazer aqui alguns erros comuns que às vezes as empresas de planejamento financeiro cometem, para que você, caso seja a sua opção também, você possa já ir conversando sobre o tema, tá, meu povo? Então, papel e caneta na mão, para não ser injusta, para não parecer tendenciosa. Eu vou falar primeiramente sobre as desvantagens. E eu vou falar uma desvantagem de um, outra desvantagem do outro. Bora lá? Bora lá comigo? E quando eu caí também, eu estava dizendo, gente, se por acaso ao terminar a vantagem e desvantagem, vocês perceberem que eu esqueci de algum ponto que para vocês é relevante, então anota aqui, digita aqui pra gente mencionar, tá certo? Beleza? Então vamos lá, pensando aqui na carreira, mas antes de começar, deixa eu te fazer uma pergunta. Por que você está com essa dúvida? Né? Se essa dúvida está aí, ela já está por alguma razão. Por que você tem essa dúvida? Porque tem gente que não tem nem dúvida, nem por um lado, nem por o outro. Já foi a minha dúvida, já foi a minha angústia. E eu sabia muito bem o porquê, que estava alinhado ao meu contexto de insegurança, de medo, né, de começar algo completamente novo. Já na primeira vez que eu fiz uma transição de carreira, eu já estava há 15 anos dentro de banco. E quando um pássaro ele fica preso numa gaiola, quando a gaiola se abre, ele não sabe voar. Então eu estava com medo de voar. Então por isso que eu tinha essa dúvida. Essa era a minha. E você? Qual era a sua dúvida? Escreve aí, porque de repente aqui durante a nossa live você possa ter até mais clareza do que fazer. Então vamos lá. Eu vou falar aqui um ponto, né, da carreira solo, outro da empresa, e eu vou começar com as desvantagens. Primeira desvantagem da carreira solo é a instabilidade inicial, aquela justamente que eu acabei de falar que foi o meu ponto, porque que eu tive essa dúvida, né? Instabilidade inicial, às vezes a gente tem medo, principalmente quem já vem de um emprego fixo, muitas vezes, algumas pessoas já vêm daquela estabilidade de anos, né, financeira, e se apaixonou pela profissão, e agora está querendo dar esse passo, mas ainda está ali engatinhando. Então, a primeira desvantagem da carreira solo é justamente essa instabilidade inicial. Não que na empresa não tenha também. Ai, nossa, que estabilidade numa empresa de planejamento financeiro. Eu ainda não conheço nenhuma que dê toda essa estabilidade. Mas tem lá os seus pontos que ajudam você a não ficar tão solitário. Já na empresa de planejamento financeiro, uma desvantagem que eu vejo é a limitação da autonomia, ou seja, você tem que ficar preso àquela metodologia, você tem que ficar preso aos ideais daquela empresa, né? Então, assim, você não pode meio que criar uma metodologia própria. Você é treinado para seguir uma determinada metodologia
e acaba que você fica mais engessado. Algumas empresas não têm tanto engessamento, dá mais liberdade para os profissionais trabalharem, isso é legal. Porém, tem empresas que o negócio é assim, ó, bota aqui um tapa-olho, desse lado e vai assim, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. E aí, realmente, para quem quer ter mais autonomia, mais liberdade, aí já complica, né? Então, é uma desvantagem que eu entendo, que é essa necessidade de seguir metodologias e processos que na carreira individual não seria, né? Outra desvantagem da carreira solo é a solidão profissional, o isolamento e a falta de troca com outros profissionais no dia a dia. Então, a carreira de planejador financeiro ainda é uma carreira muito solitária. Ainda somos novos, né? Ainda é uma carreira nova, vamos dizer assim, considerando outras profissões que temos. E aí, quando você opta por carreira solo, às vezes você fica mais ali, né, mais isolado, tentando do seu jeito, com medo, não tem um parâmetro para você comparar se você está evoluindo ou se você não está evoluindo, se aquilo que você está fazendo está certo ou se está errado. E às vezes a pessoa está fazendo tudo certo, mas fica ali naquele questionamento. Então, uma desvantagem é geralmente é essa questão de estar mais isolado. Porém, claro que se você entra em grupos e comunidades que são colaborativas, já ajuda. Na nossa empresa, no IPLA, a gente tem a comunidade, nós temos o grupo Planelinha, é acesso gratuito, gente, gratuito. Eu acho que ninguém que está ali no Planelinha já precisou tirar qualquer que seja a dúvida e não teve pelo menos um colega que compartilhasse. Então, se você ainda não está nessa comunidade, não perde tempo, vai aqui nos destaques dos stories e procura para você entrar. Mesmo dentro da comunidade, que é algo que já ajuda, às vezes você ainda fica com aquele medinho de incomodar. Ai, mas será que eu vou incomodar, né? Então, querendo ou não, já é uma ajuda, mas não é a mesma coisa de você estar numa empresa onde tem os colegas, estão ali, todo mundo no mesmo barco, e um compartilha com uma coisa, outro compartilha outra, né? Um diz, olha, eu fiz isso aqui, deu certo, o outro, então deixa eu fazer também. Então tem essa diferença. Isso quando a empresa também promove esse ambiente, tá? A outra desvantagem da empresa é possível pressão por metas, conflitos com o melhor interesse do cliente, né? E quando eu falo sobre essa pressão por metas, ou até mesmo por um conflito, né, de interesse, que realmente a coisa pode não ir exatamente ali no melhor interesse do cliente, essa pressão ela pode vir explícita ou velada. E preste atenção a isso. Como é a pressão explícita? É justamente a pessoa chegar e dizer, e aí, fulano, cadê? Quantos clientes você já conseguiu esse mês, né? Quantas pessoas aí? Como que foi a prospecção? É uma pressãozinha, uma cobrançazinha mais explícita. Mas às vezes tem aquela cobrança velada, né? Que a pessoa chega sutil, e aí, fulano? Olha, como é que tá? Olha, mas não desanime não, tem fulano ali que já conseguiu fazer isso, Beltrano já conseguiu fazer aquilo, Ciclano já conseguiu fazer aquilo outro. E aí você vai ficando assim, meio que se sentindo, tipo, opa, se todo mundo tá conseguindo, eu não tô conseguindo, então tem alguma coisa errada comigo. Então isso é o que eu chamo de uma pressão velada. Ela é muito típica no mercado financeiro. Nas empresas de planejamento financeiro, pode ser que tenha, né? Quando você está dentro de uma estrutura, ninguém vai te dar uma estrutura sem te cobrar alguma coisa também, normal, né? Não é? Mas aí é importante saber qual é o teu objetivo, quais são os teus valores. Tá de acordo com os teus valores? Você quer ter o melhor interesse no cliente? Essa empresa, ela te dá essa possibilidade? Então, pontos a considerar. Mas aí ainda fica essa questão dessa desvantagem, caso que de uma forma ou de outra, em algum momento, mesmo que alguém não pressione diretamente, você vai se sentir. Deixa eu ver até aqui se alguém comentou alguma coisa. Gente, qualquer coisa que vocês queiram acrescentar quando eu falar isso aqui, vocês acrescentem, tá? Bora lá. Outra desvantagem da carreira solo é aquela questão da responsabilidade total.
Meu filho, deu certo, a culpa é sua. Deu errado, a culpa é sua. Porque você tá ali responsável por tudo. E existe uma pressão muito grande do negócio fazer funcionar. E essa pressão do negócio fazer funcionar, ela pode vir maior ou menor a depender do teu contexto de vida. Tu és uma pessoa que é solteira, que tá ali ainda na casa dos pais, ou não sei, enfim, não tem tantas responsabilidades financeiras assim, você tem tempo para aguentar essa pressão, essa autopressão. Você é o provedor, provedora, o principal provedor, tem uma família para sustentar, e se o negócio der errado, a casa cai na tua cabeça, aí a pressão é maior ainda. Não que numa empresa de planejamento financeiro você fosse isento dessa pressão, mas por, teoricamente, ter algum suporte, dependendo da empresa, até fornecer alguns leads, pode tornar menos árduo essa parte da jornada. Menos árdua, né, essa parte da jornada. E a desvantagem, outra desvantagem na parte das empresas de planejamento financeiro, é aquela competição interna. Então, da mesma forma que pode existir a colaboração interna, existe aquela competição interna que, dependendo do seu estado emocional, do seu momento de vida, dos seus esquemas emocionais, né, das suas crenças, enfim, isso pode te prejudicar muito. Porque aqueles grupos de WhatsApp, né? Olha, hoje eu prospectei 10 clientes. Eita, eu prospectei 20. Olha, eu fechei com um cliente aqui a R$1.000 por mês. Eita, eu fechei aqui com o cliente a não sei quantos por mês. E aí, se você ainda não está no mesmo ritmo, se você não está no mesmo contexto, se você não está no mesmo momento de vida, que você começa a dizer, caramba, eu estou no lugar errado, eu estou na profissão errada, e isso pode fazer até você desistir. E eu falo isso porque eu já vi essa angústia nos olhos de muitos profissionais que eu atendo. Então, eu sei que é comum e que sim, não deixa de ser uma desvantagem. E muitas vezes a pessoa acaba se isolando, né, se afastando do grupo para não ter que ver essas comparações. Quem tá lá comemorando os resultados, né, tá na boa. Mas quando a pessoa tá ali, principalmente quem tá mais no início e ainda não tá naquele mesmo ritmo, às vezes a pessoa se sente meio deslocada, né? E é necessário ter muita sensibilidade, até mesmo por parte das empresas, para verem isso também. Outra desvantagem da carreira solo é o investimento próprio em tudo. Então, tudo você tem que comprar. Tudo. Você não tem... tudo. Já na empresa de planejamento financeiro, normalmente você já vai ter algum suporte, né? Um suporte da parte tecnológica, por exemplo, o suporte às vezes até mesmo de equipe, porque às vezes tem um profissional que ele tem habilidades para atender a parte de gestão de caixa, gestão financeira, mas não tem habilidades na parte de investimentos, não tem conhecimento na parte de investimentos, e às vezes a empresa já traz essa estrutura. Então, eu vou atender aqui, né? Mas se o bicho pegar aqui, chegar um cliente que tem investimento, eu corro para fulano, já sabe quem é o fulano que vai correr. Então, traz um pouquinho mais de segurança nesse sentido. Mas, como tudo na vida tem seu preço, qual é o preço? A limitação de ganhos, né? Na empresa de planejamento financeiro, você vai ter que dividir realmente o seu lucro com a empresa. Algumas cobram bem mais, outras cobram bem menos, né? E hoje já tem algumas empresas que nem cobram, que só disponibilizam a tecnologia e em vez de cobrar percentual, cobra apenas um valor fixo por cliente que usa a tecnologia. Enfim, cada empresa tem sua característica. E as empresas que você tem que pagar uma comissão, eu vejo como uma desvantagem, né, nesse sentido, né, por causa dessa limitação. Mas quando a gente for falar das vantagens, você vai ver que nem tudo é tão bom e nem tudo é tão ruim. Tá certo? A gente for falar das vantagens. Então, uma desvantagem seria essa limitação de ganho. A outra parte é a própria gestão emocional, né? Então, assim... de toda forma, você teria que ter essa gestão emocional, na empresa também, mas na carreira solo
ela pesa mais, justamente por essa carreira solitária que eu vim falando aqui no início. Então é preciso ter muita gestão emocional, ter muita gestão do seu próprio tempo, né? Tem gente que é acostumada a receber ordens, tem gente que é acostumada a executar coisas e não a ter autonomia para fazer coisas. Então, se de repente, se você é um profissional que é mais acostumado a fazer o que mandam fazer, né, a ser um executor de coisas, então aqui precisa de muita gestão em todos os aspectos, gestão emocional, gestão do tempo e tudo mais, porque a pessoa às vezes se perde, o profissional às vezes se perde. Então, não tem um chefe para me ligar, não tem um ponto para bater, aí vai acordar de 9, de 10, de 11, né? E acaba gerando um ciclo vicioso ali que às vezes a pessoa não consegue sair dessa e acaba não sendo produtiva e não colocando para frente ali o trabalho. Então, se você está na carreira solo e você tem percebido essa falta de gestão do seu tempo, é muito importante que você comece a se trabalhar nisso. Porque o nosso cérebro, ele busca conforto. E na primeira vez que você foi ali, descansou um pouquinho, aí amanhã descansou de novo, depois descansou de novo, daqui a pouco você vai viver descansando. E é uma fuga, já é um mecanismo de defesa aí para fugir daquela realidade, de ter que ligar para o cliente, ter que prospectar, de ter que fazer coisas, entende? É muito importante estar atento a isso. Da empresa, né, menor flexibilidade para organizar a própria rotina. Então, por um lado, tem excesso de tempo, né, tem excesso de flexibilidade, que é justamente agora, eu tenho todo o tempo do mundo e eu vou ter disciplina para ter uma agenda que eu vá cumprir com o meu trabalho. Pelo outro lado, também tem o outro excesso. Às vezes, dependendo da empresa, você precisa literalmente assim, ter um horário, um tempo estabelecido, principalmente as empresas em que o profissional trabalha presencial dentro da empresa. Não são todas, tem empresa que já deixa bastante flexibilidade, em relação a isso tem essa flexibilidade, mas algumas não. Mas mesmo que você esteja ali dentro de uma empresa que você tenha até flexibilidade, mas ainda tem aquela coisa, não, eu tenho que mostrar, né, algum serviço, eu tenho que fazer alguma coisa aqui. A empresa está mandando, quando é o caso, a empresa está mandando leads para mim, eu tenho que prestar conta disso. Mas enfim, na solo, né, você precisa ter mais essa disciplina. E na outra você já tem um pouco menos de flexibilidade. Repito, depende da empresa. Então, até para que eu não corra o risco de explicar isso no final da live, não vá pela empresa que o seu amigo tá. Não vá. Pesquise, se informe, né? Veja, procure fazer encontros em que a empresa apresente para você qual é a cultura da empresa, qual é a metodologia, qual é o nicho de mercado, para ver se combina com você. Porque às vezes é uma empresa, por exemplo, que não dá leads, tem um nicho de mercado mais de alta renda e o seu contexto é um contexto em que você não tem estrutura ou não tem, vamos dizer assim, um ambiente social em que você possa divulgar o seu trabalho, que você possa captar clientes de alta renda. Aí vai gerar o quê? Vai gerar angústia. Então é muito importante. E outra, sobre o teu próprio senso de propósito. Que tipo de cliente você quer atender? Essa cliente essa empresa é uma empresa que é mais generalista ou é uma empresa que tem um determinado público, né? Então, assim, claro que essas perguntas você também precisa se fazer na carreira solo, mas aqui já é um fato em que você vai estar entrando ali na empresa e que já vai ter um certo direcionamento. Outra questão aqui de desvantagens da pessoal é a dificuldade de estabelecer fronteiras na vida pessoal e na vida profissional. E isso é uma coisa que, tipo assim, é super desafiador. Para mim, por exemplo, como empreendedora, aqui eu e meu esposo nós trabalhamos em casa. Então, quando a gente pensa, quando a gente menos espera, lá tá a gente trabalhando de tarde, de noite, de madrugada, no domingo, no feriado. E a gente tem conversado bastante sobre o estabelecimento desses limites.
E aí essa é uma desvantagem, né? Que precisa ter esse cuidado, senão realmente daqui a pouco a gente não sabe o que é vida pessoal e o que é vida profissional. E comprometendo o tempo com a família, o tempo para aquilo que é importante para a gente. Justamente por ter esse excesso, né, de disponibilidade às vezes. Outra desvantagem que eu vejo na empresa é a questão da identidade profissional vinculada. Tem profissionais que são tão inseguros que precisam dessa vinculação com a identidade de uma empresa. Já tem outros profissionais que têm um grande potencial de fortalecer a sua própria imagem, e aí uma das desvantagens seria justamente ter a imagem vinculada. Então você é um representante da empresa. Se você sair, então quer dizer que você não tem que ser meu planejador, vem outro para ser planejador, né? E tem inclusive profissionais que às vezes escolhem a empresa por causa disso, por causa dessa insegurança pessoal. Gente, a autoconfiança é o maior investimento que você pode fazer na sua vida. Sabe aquele dinheiro que você bota lá em zilhões de treinamentos? Tira pelo menos um tiquinho dele. Vai fazer terapia, vai buscar um mentor, vai dar um jeito de se conhecer. Porque se você se conhecendo, você vai entender os seus bloqueios emocionais. E você se conhecendo e você tendo ajuda profissional, você vai desenvolver a tua autoconfiança. Porque o que eu vejo planejador extremamente competente, experiente, meu Deus, um potencial, se colocando num lugar como se não soubesse nada, como se não fosse capaz de nada, porque não tem essa autoconfiança. E às vezes fica até mesmo numa empresa, não é nem porque tem as vantagens da empresa, porque tem, é claro que tem, mas por causa disso, por causa desse medo, por causa dessa âncora. Fique numa empresa que faça sentido para você, que te ajude, que te apoie no teu crescimento. Mas nunca fique numa empresa por causa que você precisa dessa âncora. A marca da empresa como âncora. E eu vou contar para vocês uma experiência interessante que eu passei, porque eu já fui dessas de querer a âncora, pela minha falta de conhecimento e justamente assim, muito, meu Deus, o que é um planejador financeiro? Eu tenho que explicar para o povo o que é planejamento financeiro, como que pode, né? E aí, bem no início, eu optei inicialmente por uma empresa de planejamento financeiro, que eu sou muito grata, muito do que eu aprendi foi dentro dessa empresa. Com certeza fez, assim, muita diferença, eu aprendi muito. Mas para o meu momento de vida, para os meus objetivos, para mim, não fez sentido continuar. Não quer dizer que para você faça sentido não continuar. Vamos olhar ali as vantagens, tá? Mas eu estava nessa. E aí, quando eu estava prospectando, né, e aí certa vez um cliente me chocou. Por quê? Porque estava eu lá, eu fiz aquela coisa que eu sempre faço, super acolhedora no início, eu meio que quase abraço ali o cliente virtualmente, e o cliente super gostou de mim e falou, vamos fechar. Eu falei, olha, eu vou te mandar então. Na época, usava-se uma ficha que a gente mandava para a pessoa preencher os dados do cartão, era bem atrasadinha essas coisas. Preencher os dados do cartão para mandar para a empresa, para depois a empresa fazer a cobrança, o cadastro, para depois mandar para o cliente a entrada no sistema, enfim, aquele fluxo que bloqueia, né, a venda. E aí quando eu mandei para a pessoa, olha, eu sou da empresa tal, né, eu trabalho com uma empresa tal, não sei o que, na minha cabeça a pessoa estava dando o maior valor do mundo à empresa. Pasme, no outro dia a pessoa mandou uma mensagem para mim dizendo assim, Luciana, eu gostei muito de você, mas eu não vou mandar dado nenhuma para essa empresa X, porque eu pesquisei no Google e eu não tenho quase informação dessa empresa X, e se você quiser que eu mande um pagamento direto para você, eu até começo, mas eu não vou mandar meus dados de cartão para uma empresa X que eu não faço ideia se é de confiança ou não. Gente, essas experiências, eu fiquei assim chocada. Eu digo, gente, então qual é o melhor, né? E não, enfim, aquela âncora na empresa.
E, claro, empresa boa, empresa de confiança, mas não tinha um posicionamento, né, digital muito bom em relação a ter, assim, pesquisar e você encontrar lá muitas coisas. Isso é importante, viu, gente? Se tem alguém aqui de empresa de planejamento financeiro, isso é importante, o povo pesquisa. E aí eu fiquei passada, né, com aquela experiência, eu tô compartilhando aqui com vocês. Não, gente, o povo não sabe o que é planejamento financeiro. O povo não sabe o que é CFP. O povo não sabe o que é nada disso. O que ele vai saber é de você, da sua vida, da sua experiência e da sua abertura para ajudar ele. Então, enfim, acredite em você, desenvolva seu potencial e só fique na empresa que vai fazer você crescer e desenvolver. Mas não por causa de âncora, para resumir a história. Outra desvantagem aqui da carreira solo é o desenvolvimento mais lento no aprendizado, né? Porque, de fato, querendo ou não, você não tá ali com uma equipe, com profissionais, que tem aquela troca, profissionais ali mais experientes, e às vezes você fica tentando, vai na tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro, isso deu certo, isso não deu certo. E às vezes demora um pouco mais, né? Você não tem aquele direcionamento, aqueles treinamentos, sabe? Enfim, isso muitas vezes acaba fazendo com que esse desenvolvimento mais lento, às vezes atrasa o crescimento, porque você pode ficar limitado a determinados públicos por não ter uma bagagem, por não ter conhecimento suficiente para ampliar, né, as possibilidades de atendimento dentro do seu público, que uma empresa poderia ter. E, por último, das desvantagens da empresa, né, que pode ocorrer, não necessariamente, seja choque de valores. Pode ser que o que a empresa ou as empresas propõem não é o que está no teu coração, né? Então, isso aí é importante você entender se os valores da empresa estão condizentes com os teus valores. Então, dito aqui, uma vantagem e uma desvantagem para cada um. Eu sei, pode parecer que você vai ficar até mais confuso, mas não vai não. Você vai anotando bem direitinho e depois você vai dando um peso a cada um desses pontos. E se por acaso você quiser a minha folha, eu mando pra você uma foto. É só me pedir lá no direct, aqui no direct do Instagram, que eu mando uma foto da minha folhinha pra você. Então você vai colocar aqui, ó, essa desvantagem aqui. Pra mim, qual é o grau de importância de 0 a 10? É 5. Essa vantagem aqui, qual é o grau de importância de 0 a 10? É 10. E aí você vai fazer o peso, aí vai ponderar a tua decisão, tá bom, gente? Antes de ir aqui para as vantagens de cada um, me dá um sinal de vida aqui, alguém? Me dá um sinal de fumaça, diz aí pelo menos, oi Lu, e aí Lu, tem mais isso, esquecesse daquilo, me dá um sinalzinho de fumaça aí. Todo mundo ok comigo aqui na live? Alguém quer compartilhar? Ó, tem gente pelo menos soltando um coraçãozinho, sinal de fumaça. Bota aí um coraçãozinho, bota qualquer coisinha assim, só pra dizer, assim, pra não pensar que eu tô falando só. Eu sei que eu não tô falando só, né? Mas enfim, aquela coisa, aquela necessidade de feedback que o ser humano tem. Oi, Suzy. Oi, Yara. Oi, Fábio. Oi. E aí, galera? Tá, eu espero que eu esteja clareando alguma coisa aqui pra vocês. Se eu esqueci de colocar alguma desvantagem, se vocês quiserem colocar aqui, fica à vontade. Luke, oi Lu, é que a gente fica pensando em tantas coisas. É verdade. Eu imagino que tá todo mundo aí pensando, né? Vantagem. Olá, Edinaldo. A história que você falou desse quase cliente mostra como as pessoas querem vínculo com pessoas, principalmente quando se fala de dinheiro. Mulher, gente, dá um print aí na fala da Yara, porque é exatamente isso, gente. O povo não sabe, enfim, as pessoas elas querem ter esse vínculo. E é algo, Yara, que a gente trabalha muito na nossa formação em psicologia integrada ao planejamento financeiro. Gerar conexão, saber gerar conexão emocional com os clientes, porque é disso que o povo precisa, minha gente. Pode ter certeza, isso aí não é o nome da empresa. O nome da empresa é importante, tem sua importância, mas quem vai gerar o vínculo de confiança e que esse vínculo pode gerar relações assim transformadoras na vida do cliente é você, é a pessoa, é o ser humano, não é o CNPJ, tá? E agora, minha gente, vamos para as vantagens. Vantagens, meu Deus,
8h35. Vantagens da carreira solo e vantagens da empresa. A gente meio que quase falou ali, né? Quando foi falando das desvantagens, mas vamos ser mais diretiva aqui. Então, a primeira vantagem que eu considero da carreira solo, embora se não tiver cuidado tenha aquela desvantagem, é a autonomia. Então, por um lado, o excesso, né, de não saber gerenciar o seu tempo, a sua liberdade é ruim, mas por outro, para você que consegue ter esse foco, que consegue se organizar, a autonomia, gente, é tudo. Então, você pode criar o seu método, você pode criar as suas estratégias, você pode, enfim, você pode explorar o seu potencial empreendedor. E essa liberdade, essa autonomia, nossa, sendo bem usada, não tem preço. Eu falo sendo bem usada justamente porque às vezes a gente não está preparado para essa liberdade que a gente quer. A gente precisa estar disposto a pagar o preço da liberdade. Tudo tem um preço, até a liberdade, tá, gente? Na insegurança, me descreveu a Denise, falou aqui. Então, gente, liberdade. Já na empresa, são estruturas, vantagem, né? Estrutura de suporte profissional, acesso a sistemas, ferramentas, tecnologia, estabelecida, né? Sem necessidade de investimento próprio. Se eu não seguir um script, eu me perco todinho, eu tenho que estar anotando. Justamente. Então, na empresa, você chega, você já tem toda uma estrutura. Muitas empresas têm um programa de mentoria para fazer ali o treinamento individualizado, acompanhar os planejadores, enfim. É uma vantagem, principalmente para quem sente mais insegurança, para quem tem medo, para quem, sabe, às vezes não tá acreditando muito ali na sua capacidade de trabalhar com essa autonomia toda. Então, a empresa, ela traz mais esse senso de segurança. E eu digo que para algumas pessoas é muito, muito, muito importante. Outra vantagem da carreira solo, que é o potencial financeiro ilimitado, que é justamente assim, cara, você vai fazer a sua renda, né? Então, assim, você não está dividindo o lucro, então você vai fazer a sua renda. Você vai criar o seu ticket, você vai estabelecer o seu público, né? Então, você não fica com um ticket rígido, que algumas empresas têm aquele valor, é aquele valor e dali não passa. E aí você vê a pessoa atendendo, tipo, uma pessoa que ganha 5 mil pagando aquele valor, uma pessoa que ganha 50 mil pagando quase o mesmo valor, sendo que o trabalho é muito maior dependendo da situação. E aí você, aqui você tem esse potencial financeiro de poder cobrar mais dependendo do serviço que você vai fazer com esse cliente, né? Por cara não, hein, gente? Por favor, ó, você é bonitinho, vai ser R$200. Ó, você não é muito bonitinho assim, vai ser 500, né? Por cara não, é pelo trabalho que você vai fazer, tá? A questão da mentoria eu já falei, né? Que é a possibilidade de aprender com um profissional mais experiente, isso aí é muito legal mesmo. Inclusive eu tive isso no início. A vantagem da carreira solo. Essa aqui é da carreira solo. A parte da mentoria é a vantagem da empresa, né? Aí outra vantagem da carreira solo é a questão da autenticidade, possibilidade de você construir a sua marca pessoal, sabe? Então, assim, é o teu nome, ou é a tua empresa, ou é o teu negócio, é você construir a sua marca pessoal, ter a tua autenticidade, criar e desenvolver um trabalho que está de acordo com o que é importante para você, com os seus valores, sabe? Isso aí é bacana, e construir isso com toda a liberdade. Já na empresa de planejamento financeiro, outra vantagem é a segurança financeira. Segurança financeira, se por acaso essa empresa ela dá algum suporte financeiro inicial, porque muitas empresas não dão suporte nenhum. Então, eu estou colocando como vantagem, não colocando toda empresa no pacote, por isso que eu estou dizendo, pesquisa. Mas algumas empresas, elas dão alguma vantagenzinha ali no início, ou elas ajudam com leads, né? Porque se a empresa vai pegar X% da tua receita, na minha cabeça, tá? A minha cabeça não é a cabeça de Jesus, não, é só a minha mesmo. Não faz sentido a empresa não dar todo o suporte que o profissional precisa, já que ele vai estar trabalhando para dar lucro para a empresa. Porque se é para você trabalhar, descabelar
levar não na cara, porta na cara. No final dividir o teu salário, a tua renda, e você não ter nada, aí eu não vejo sentido. Alguma estrutura tem que ter. Tem que ter o suporte de tecnologia, suporte de mentoria, suporte de conhecimento, suporte de aprendizado. Tem que ter esse suporte. Né? Suporte de profissionais que possa ajudar você a crescer ali dentro da própria estrutura. Então, tendo esse suporte, tendo esse mínimo de segurança, é uma vantagem, né? Nenhuma empresa, eu não conheço, e se alguém tiver aqui, pode escrever aqui, por favor, que eu quero ficar sabendo, mas eu não conheço nenhuma empresa de planejamento financeiro que dá salário fixo para a pessoa ser um planejador mesmo. Às vezes paga para aquelas pessoas que estão na empresa de planejamento financeiro, mas para fazer mais alguns processos, né? Mas não essa parte de gerar, de prospectar clientes e tudo mais. Enfim, não conheço, tá? Mas às vezes tem essa outra segurança que a gente já falou aqui. Outra vantagem da carreira solo é a questão da satisfação pessoal, aquele senso de realização. Nossa, cara, olha, eu sofri. Eu comi o pão que o diabo amassou. Eu levei não na cara. Eu errei. Eu tarará. Mas, graças a Deus, consegui. Porque se você for perseverante, uma hora você vai dizer isso. Graças a Deus, eu consegui. Eu conheço muitos profissionais de carreira solo que vivem muito bem e que não trocam a sua carreira de planejador financeiro pela vida de muito médico. Pode ter certeza do que eu estou lhe dizendo. Mas eles não construíram isso da noite para o dia. E nem acho que todos os planejadores financeiros vão construir dessa mesma forma tão facilmente. Porque não todos têm o potencial, mas no mesmo ritmo, no mesmo tempo, não. Porque eu acho que deve ser levado em consideração também os aspectos não só emocionais, mas de capacidade técnica e de contexto social. Não dá para misturar todos vocês, botar tudo no mesmo saco e dizer isso é planejador financeiro. Cada um de vocês tem uma história, tem uma vida, tem uma necessidade, tem um medo, tem um desejo. E isso vocês precisam respeitar, né? Por quê? Porque às vezes eu vejo gente se cobrando, se penando, se acabando, porque fulano ganha não sei quanto e eu só ganho X. Mas vamos olhar o contexto do fulano? Onde o fulano mora? Qual é o ciclo de amizade do fulano? Fulano já veio do mercado? Fulano já tem carteira? Sabe? E você? Tô aqui, começando zero. Só conheço gente que é mais pobre do que eu. Como era o meu caso. Minha rede social era de gente tudo mais pobre do que eu. De mim pra baixo. Não pense que foi fácil pra mim fechar o primeiro cliente com um valor, né, acima de R$500. Foi a duras penas. Demorei. Porque esse era o meu contexto. Aí às vezes você olha o jardim do outro, que não é o seu jardim, e fica se comparando ou tomando decisão precipitada com base no jardim do outro. Analise o seu contexto. Crie as estratégias para você crescer dentro do seu contexto, para você ir aumentando, crescendo, mas dando um passo de cada vez. Porque todo passo que é dado maior do que a perna é queda na certa. E mais, aí aqui, flexibilidade de horário, né? E o último das vantagens do solo é uma coisa que essa eu acho bem interessante e bem fundamental. O cliente é seu. É o seu cliente. Você tem um cliente para chamar de seu cliente. E na empresa não. O cliente é da empresa. Parece que é seu, mas não. O cadastro dele está na empresa. O cliente é da empresa. Inclusive, muitas empresas têm contratos absolutamente amarrados, né, com os profissionais. E vou falar disso, hein? Fica aí, sai não, que eu vou falar desse negócio desses contratos. Peraí. E aí, gente, vantagens. Muitas vantagens de um lado, muitas vantagens de outro, né? Veja, a partir desses pontos que eu fui colocando aqui, vocês vão refletir sobre o que é mais importante para você. Porque aquele ponto que para Ellen, por exemplo, não tem relevância, de repente aqui para Denise tem muita relevância. Então, cada característica dessa que eu dei aqui, você vai colocar
vai pesar de acordo com o grau de importância que é para você, para o seu momento de vida, tá bom? E aí, meus amores, alguém quer acrescentar alguma coisa aqui nas vantagens? Se sim, manda aqui. Se eu esqueci de coisas, manda aqui pra gente compartilhar com a galera. Agora eu quero falar com vocês sobre pontos psicológicos relevantes a considerar. Beleza? Bora lá. Primeiro, seu momento de vida. Que momento de vida você está? Você está num momento de vida em que você tem tempo para, né, fazer um negócio levantar só você? Você está nesse momento? Como que tá a tua relação em casa? Os teus relacionamentos, né? Tá favorável a essa decisão que você vai tomar? Ou de repente é um momento que está muito conturbado, que pode afetar ali o teu trabalho nesse início, para quem está no início, tá? Que às vezes é mais assim, mais difícil, né? Então são pontos que precisa considerar. Você tem uma reserva financeira, aí aqui já vai para quem está em todos os aspectos, né? Tanto do planejamento, quanto da empresa, quanto pessoal. Você tem uma reserva financeira boa, porque de repente, caso seja numa empresa que te dê leads e agora você vai ter que correr atrás dos seus leads sozinho, são pontos a considerar. Ah, Lu, mas eu tenho aqui uma reservinha para 6 meses. Não, bem, 6 meses não dá para nada. E quem vem de instituição financeira ou de empresa de carreiras assim de longas datas, 6 meses você vai precisar sair da depressão para poder se refazer numa vida em que você não tem ninguém para mandar em você. Não. Pensa no mínimo 2 anos, tá bom? A capacidade de automotivação, senso de competência. Você é uma pessoa automotivada, porque para seguir a carreira solo é importante que você seja. Você seja essa pessoa automotivada, que tem um locus de controle interno, que você diz assim, peraí, aqui a responsabilidade é minha, agora sou eu vou dar conta, eu sou capaz, eu tenho fé. E que você levanta a cabeça e sai enfrentando tudo que vier pela frente, mas você não larga o negócio, entendeu? Você precisa ser essa pessoa automotivada, que tem esse senso de competência, que tem a autoeficácia. É você acreditar que você é capaz de fazer o que você tem que fazer. Se você não acredita, então busque entender o porquê que você não acredita. E busque trabalhar isso. Que é para você não ficar com medo, angustiado e acabar deixando de conquistar aquilo que você sonha por causa do medo, por causa de algo que poderia ter sido trabalhado. Tá? E a parte da capacidade técnica. Dentro de uma empresa de planejamento financeiro, por exemplo, como eu falei, algumas têm todo esse suporte técnico. Você vai ficar só. Você tem essa capacidade técnica de lidar com as pessoas que você escolhe para você atender, né? E aí a capacidade também de habilidades interpessoais, que equivale para, independente se você está só ou se você está numa empresa. Não sei se você sabia, mas pelo menos 25% das demandas que vêm para o planejador financeiro não é de ordem financeira. Conflito familiar, infidelidade financeira, luto, divórcio e N coisas. Você está preparado emocionalmente para lidar com pessoas de diversos perfis psicológicos? Você está preparado emocionalmente para realmente ser um profissional solo que vai gerar conexões emocionais com o seu cliente, que vai gerar realmente, que vai gerar uma conexão que faça com que esse cliente confie em você e trabalhe com você, e, enfim, que você possa desenvolver a partir tanto da tua capacidade técnica quanto das tuas habilidades interpessoais. Se você sente, por exemplo, que não tem muito isso, domingo, tá, gente? A gente está começando a certificação em psicologia do planejamento financeiro, que do início ao fim fala nessa relação planejador-cliente. Da importância de você entender sua cultura, seus valores, cultura do cliente, valores do cliente, entender bloqueios psicológicos, entender barreiras psicológicas, entender como se comunicar com o cliente, entender como mediar conflitos e zilhões de coisas da psicologia do
planejamento financeiro, que é a psicologia financeira aplicada no contexto do planejamento financeiro. Então, isso envolve desenvolvimento de habilidades suas, habilidades humanas, para lidar com o ser humano. Leve em consideração esse ponto. Qual é o nicho, né, que você está atuando? Quem você quer atender? Qual é o teu contexto? O teu contexto favorece esse nicho que você está atendendo agora? E por fim, gente, que o Instagram acho que vai derrubar nós, né? Já. Deixa eu só fazer aqui algumas considerações importantes sobre quando você for entrar numa empresa de planejamento financeiro. Contrato. Cuidado, não entre em empresas com contratos muito longos que te deixam amarrado e preso. Porque agora você pode achar que está fazendo sentido para você ficar na empresa. Né? A empresa te dá um suporte. Você pode passar o resto da vida na empresa, se aposentar na empresa. Mas contratos longos, teu contexto daqui a 1 ano, daqui a 2 anos pode ser completamente outra. E eu tenho atendido profissionais que estão absolutamente presos a empresas com contratos que amarraram a vida da pessoa, que a pessoa não pode se desviar nem para a direita nem para a esquerda e prospectar os seus clientes. Então preste atenção em que contrato que você vai assinar, em que lugar que você vai se meter aí, né? Porque lembra, o teu momento de vida agora ele não é estático, você vai estar crescendo. E relacionamento bom é aquele que você pode sair, mas você quer ficar. Se a empresa é boa, se a empresa vai te dar suporte, se é uma empresa que te bota pra cima, não precisa nem... Você vai querer ficar, né? Agora, algo que já te prenda por muito tempo, assim, eu teria cuidado, tá, gente? Eu teria cuidado. A empresa, né, tá de acordo com o nicho que você quer atender, a empresa tá de acordo com os teus valores. E aqui um ponto importante. Presta atenção se a empresa tem profissionais que vão te dar suporte emocional. Por quê? Porque vai vir momentos difíceis, porque vai vir cliente difícil, porque vai vir coisas que você pode se abalar. E é muito importante que a empresa tenha um profissional com habilidades humanas para conversar com você, para te apoiar, para não te colocar no mesmo saco. Porque aqui um ponto que eu gostaria de até frisar, que eu acho que é um erro que as empresas de planejamento financeiro cometem. E se tem alguém de empresa aqui, acredite, eu não estou contra você, eu estou a favor do planejador financeiro. E se a empresa de planejamento financeiro e ajuda o planejador financeiro, eu também estou do seu lado. Mas é importante entender isso aqui. O que acontece? Muitas empresas pegam os profissionais, treinam, dão um treinamento, né? Pode ser o treinamento robusto, como for, seja lá qual for, não estou aqui para julgar treinamento de ninguém. E aí tem a expectativa de que todo mundo vai responder aquele treinamento da mesma forma, sem levar em consideração os aspectos emocionais do planejador, sem levar em consideração o contexto social do planejador, sem levar em consideração o momento de vida do planejador. Então, e outra, se você fez um curso de qualquer empresa e agora você está aí se comparando com o colega, não seja tão cruel com você mesmo. Você não sabe como que tá o jardim do colega. Você só sabe do seu jardim. Cuide do seu. Nunca, vezes nunca, fique se comparando com o crescimento do seu colega. Se compare sempre com você mesmo. Deixa eu ver aqui, Lu, euzinha aqui, como foi que eu fui, como que eu estava há 2 anos atrás? Como é que eu tô hoje? Eu cresci alguma coisa que seja um tiquinho? Então eu cresci. Eu regredi? Opa, então eu preciso agora fazer alguma coisa para voltar a crescer. Porque quando você se compara com você mesmo, tá no teu poder fazer ações para que você possa evoluir, mudar, melhorar. Quando você se compara com os outros, primeiro, minha gente, que às vezes a pessoa não tá nem falando a verdade. Ou às vezes está fazendo ações que você não faria porque é uma questão de valor teu. Tem profissional que é agressivo, eles vão lá, usa todas as técnicas de persuasão, de finanças comportamentais, que é ambígua, né? Eu tenho minhas dúvidas, né? Às vezes eu acho que no mercado financeiro é mais usado para o mal do que para o bem. Para fazer um jeito, de um jeito que o cliente ele fica ali, ele não tem saída, ele fechou ali, ele nem pensou, ele não piscou nem os olhos, ele fechou. Com uma estratégia muito agressiva. E se isso não for um valor teu? E se por acaso você não se sente bem em fazer isso, tá tudo bem, tá tudo bem. Tem gente que vai ser muito agressivo, muito agressivo. Você não tem que ser igual fulano. Tem gente que prospecta, mas não é com qualidade, que tá só pensando no dinheiro. E se a pessoa vai fazer o planejamento, se a pessoa não vai fazer, problema dela, recebi o meu dinheiro.
Se isso não é o teu valor, não faça isso com você mesmo, em nome de Jesus, tá certo? E a rigidez de metodologia, né, que é um erro também que eu vejo algumas empresas de planejamento financeiro cometer. Então tem que ser assim, tem que ser assado, não tem aquela flexibilidade de entender, né, e ajustar ao que aquele planejador tem mais potencial para realizar. Enfim, são vários pontos que eu gostaria que vocês levassem em consideração, tá, minha gente? Eu escolhi a minha carreira solo. Não foi porque eu achei ruim a minha experiência na empresa de planejamento financeiro. É que para o meu contexto realmente não fazia sentido. E eu também acreditava muito no meu potencial de procurar os meus clientes, de ir atrás dos meus clientes, já como uma planejadora certificada. E na situação, no caso, né, na minha situação, eu tinha que deixar um percentual considerável para a empresa que não me dava leads. Então, para mim não fazia sentido. Mas, repito, cada empresa tem suas particularidades. Pesquise, entenda, se informe. Mas seja lá qual for a sua decisão, acredite em você. Se não tem autoconfiança, invista nisso. É a primeira coisa que você deve investir na vida. Invista nisso. Porque é isso que vai te levar para frente ou que vai te fazer ficar estagnado. Se você não investe na tua autoconfiança, sabe o que vai acontecer? Você vai ficar só vendo lá os reels e as postagens de pessoas que sabem muito menos do que você, mas que acreditam nelas. E que às vezes estão lá com toda a convicção do mundo, dizendo cada besteira, né? Mas tá lá. E o povo lá curtindo, porque o povo não entende. Eu vejo Gente, eu vejo coisas que arrepiam os meus cabelos. Mas a pessoa naquele posicionamento que parece que é a pessoa mais sabida do mundo. E aí eu vejo os mais sabidos, né? As pessoas mais capacitadas, inteligentes, um potencial incrível, né? Não mais inteligentes, todo mundo tem sua inteligência, mas mais capacitadas, mais experientes, com bagagem, enfim. A pessoa está lá escondida. Está escondida porque ela não tem medo de ser julgada, porque ela tem medo do que as pessoas vão pensar, do trabalho delas e não tem aquela segurança. Então, cara, se vocês, meus amores, tem uma coisa na vida de vocês que vocês precisam investir, pode ter certeza, é na sua capacidade, investir no seu senso de competência, na tua autoconfiança. E, gente, isso é uma coisa que eu também trabalho muito dentro dos nossos cursos, da nossa certificação, também na formação, que é mais completa. Se você gostaria de aprender um pouco mais sobre aspectos psicológicos, tanto seus quanto do cliente, a gente tem uma certificação começando domingo agora, dia 26, às 8 da manhã. Será 1 mês e 1 semana de muito, muito, muito conhecimento. Mas eu não quero ficar aqui falando de venda, porque, claro, eu quero vender minha certificação, mas mais do que tudo, eu quero muito que você saia desse impasse na sua vida, porque eu sei como ele é angustiante, porque eu já passei por isso. E que você acredite em você, para você realizar tudo aquilo que você desejar no teu coração, né, que for bom para você e para o seu cliente, para você ser um agente de transformação na vida do teu cliente. Porque saiba que a tua profissão transforma vidas. A tua profissão salva casamentos. A tua profissão pode impedir um suicídio. Porque tem pessoas que chegam num estágio de desorganização financeira tão grande que elas desistem da vida. A situação financeira, as questões financeiras, elas estão presentes em tudo na vida do ser humano. E tem muita gente se divorciando por causa disso. Tem muita gente tomando remédio controlado por causa disso. Tem muita gente em depressão por causa disso, em ansiedade por causa disso. E o teu trabalho pode promover vida. Lembra, você é um agente de transformação na vida das pessoas, tá? Eu quero finalizar essa live com vocês, agradecendo por cada um de vocês que estão aqui. E meu desejo é que Deus abençoe e guie cada um de vocês, ilumine a mente de vocês, desbloqueie a sua criatividade, a sua fé, para que vocês possam avançar, ó, e longe, porque essa é uma carreira que está só começando aqui no Brasil. Boa noite, gente.
Beijinhos, beijões, beijões, abrações para todos vocês. Lu, você tocou em muitos pontos que eu nunca pensei. Muito bom, parabéns. Obrigada, Lu, que obrigada, querida. Muito obrigada, gente. E se vocês gostaram dessa live, depois vai ficar salvo ali. Compartilha com as amizades, tá, gente? Beijo, meu povo.